Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Hello! Oi, gente! Olha quem tá aqui, meu! Você sabe, né? O tanto que eu falei pra vocês que eu ia trazer o Vitor aqui pra ficar perguntando milhões de coisas, porque vocês sabem que eu sou super curiosa e que eu quero saber o processo de criação, eu quero saber de onde saem as ideias, eu quero saber tudo. Então, temos aqui Vitor Rocha. Olá. Vamos lá, Vitor, ó, vamos fazer um pequeno... É tipo como se fosse um trailerzinho do que foi a sua vida até chegar. Ó, o João tá ali. João, a gente acabou de falar de você. Oi, João. Como que foi até o dia que você estreou o seu musical? Então, antes disso, quando veio a ideia? Como que foi isso? Você falou, eu quero escrever um musical? Como que foi isso? Eita, começa bem do comecinho, eu vou voltar bastante. Tipo... Pode ir, pode voltar. Só não volte quando você era um zigoto. Essa parte a gente pula. Mas Tá. depois... Tem que voltar com 7, então. 7 Tá bom, anos. 7 anos, vamos lá. Eu comecei a estudar teatro com 7 anos, a fazer teatro com 7 anos, né? Eu comecei a fazer teatro muito antes de estudar teatro. Na verdade, pra ser... Ó, que engraçado. Eu fui assistir uma peça de teatro quando eu já fazia anos que eu fazia teatro. Olha isso! Comecei a fazer teatro na escola. Então imagina, você tinha uma ideia do que você estava fazendo, mas você nunca tinha visto do outro lado, Não né? tinha referência. Nossa, eu imagino a surpresa que Eu você não tinha teve. referência porque eu morava em Minas, né, em Jacutinga, uma cidade do interior de Minas, que onde não chegava isso. A gente não tinha teatro, não tinha livraria, não tinha cinema. Ah, mas tinha causos, hein? Não, Todo mundo tem causos, Exatamente. Então eu comecei a fazer, e é muito engraçado, né? Essa vida é muito engraçada. A primeira peça que eu fui assistir foi com, acho que 14 anos, que foi o Cabaré, da Cláudia Raia e do Jarbas, Olha! no Procopio Ferreira. E onde a gente fez Cargas d'Água lá, esse ano, né? Então foi muito especial, inclusive. Mas enfim, é isso. Comecei a fazer teatro, sem nem fazer ideia do que era. E o dia que eu falei, assim, fechei, né, na minha cabeça, assim, cara, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero fazer da minha vida. Que eu falei pra minha mãe, e minha mãe foi muito dura, assim, que ela falou, quer fazer? Eu apoio, mas vai estudar. Uhum, Que tá a certa. pessoa fala, quer ser médico? Ela vai ser médica, vai estudar pra fazer medicina, ela não começa a operar as pessoas. Minha mãe é médica. E aí ela falou... Adorei! Ela falou, quer ser ator, você não vai começar a fazer peça, você vai estudar como é que faz. Então pode parar com esse negócio aí de ficar viajando fazendo peça, vai entrar numa escola de teatro. E aí eu comecei a fazer teatro, entrei numa escola de teatro, me formei, mas até então era ator, dava umas oficinas de teatro pra criança, que eu sempre fui apaixonado por criança. Mas, e era fã de musical. Eu nunca estudei canto, nunca estudei dança, e era só fã. Assim, eu nunca tinha cogitado fazer. E aí eu vim pra São Paulo, quando eu me formei no colegial, vim pra São Paulo. E quando chegou aqui, cara, a gente vê que é difícil, né? Nossa! A gente vê que é difícil essa vida. É que tem muita gente boa, graças a Deus. O que não falta no Brasil é talento, É muita né? gente boa. Então... E aí o resumo da ópera, assim. O resumo da ópera. Eu vi que, assim, se eu quisesse tentar alguma oportunidade, assim, eu tinha que criar essa oportunidade. Olha, que interessante. Vocês estão vendo, né, gente? É um exemplo, assim, muito legal, muito ao vivo que a gente tem aqui, de alguém que não se amedrontou, entendeu? Falou assim, então eu vou criar a minha chance. É que nem eu, que eu vou fazer uma peça que é só a Carlota, que não tenho quem aguentar mais ninguém, né, daquela. E é muito engraçado, porque o Cargas d'Água, que foi o primeiro espetáculo que eu fiz aqui em São Paulo, né, que eu escrevi, enfim, ele fala sobre medo. E aí, eu sempre brinco, eu falo, foi o medo de nunca fazer o papel dos meus sonhos que me fez começar a botar meus sonhos no papel. Olha, que legal. E aí eu descobri até falei essa semana numa matéria, que foi a melhor autossabotagem do mundo, né? Porque me fez descobrir um talento, assim, o medo de não passar numa audição, o medo de não conseguir alguma coisa me fez descobrir outras coisas. E hoje eu sou muito feliz escrevendo. Nossa, foi assim, a melhor transmutação do medo que eu já ouvi falar, né? Porque o medo, normalmente, ele impede a gente de conseguir as coisas que a gente quer, né? No seu caso, foi um impulso fantástico, fantástico. E quando veio a ideia do Cargas d'Água, como que foi?
Veio de várias vontades, assim, na verdade. A primeira delas, assim, era falar de uma história, criar uma história que viajasse o Brasil, né? Eu tinha isso guardado, assim, comigo. Falei, eu quero escrever uma peça que viaje pelo Brasil, porque o Brasil é tão grande, né? O que a gente fala da Europa, tá tudo muito perto, aí você cruzou uma divisa, você já tá em outro universo. O Brasil é isso também. Sim. Só que é um país só, né? A gente viaja muito. E aí eu guardei isso, e quando eu li um artigo na internet que falava sobre os 6 maiores medos do ser humano, eu falei... Quais são? São perder alguém que a gente ama. Sim. Perder alguém que a gente ama. Não ser nada. Não ser nada, isso é muito... É bem relativo, mas é muito amplo, né? Muito amplo. Muito amplo. Não, perder alguém que a gente ama, não ser nada, ser esquecido, ficar sozinho, fracassar. E... Ficar sozinho eu entendo. Perder sozinho. alguém que ama eu entendo. Mas fracassar na vida, você fala como um todo? Eu acho que... No geral, assim, na palavra fracassar. Era um estudo que falava sobre isso. Ele listava todos os medos do ser humano, os maiores medos, em uma enquete. E aí eu olhei pra aqueles medos e falei, de algum jeito, todos eu tenho. E aí eu falei, por que o moleque, então, quando ele viaja, ele não viaja e passa pelos medos? Então ele tá cruzando o Brasil, ele vai subindo Minas e, opa, alguém tem medo de ser esquecido, que é o Gonçalo, o vendedor de lágrimas. Alguém tem medo de ficar sozinho, que é a Rosaura, a velhinha. Então... surgiu dessa vontade, assim, dessas duas vontades, de falar sobre isso, mas através disso. Que legal. E o peixinho? Cara, sabe que eu não... Foi um toque Amélie Poulain. Foi um toque Amélie Poulain e foi... Que eu sou apaixonado. Que é literatura fantástica e arte naif, tudo junto, tudo né? Junto. É muito legal. E também é engraçado, né? Porque quando eu pensei, o protagonista vai ser um mineiro, né? O que é mais incrível pra um mineiro tá buscando? O que é tão mágico, assim, fantasioso, tão objetivo? O mar, que é o que a gente não tem, né? Não adianta. E por que ele estaria buscando o mar? Aí eu pensei, pra levar alguém pra conhecer o mar, né? Aí eu falei, um peixe. Muito legal, ficou muito legal. Foi isso. Hey Alice, this is Vitor. Oh, let me tell you, he is a composer and an author of plays. And one of his musicals is going to New York, right? Yeah. To New York, so you maybe you can plan to go there and watch it. It's beautiful. In you August. have to see that. It's very poetic, very romantic. It's beautiful. Gente, bilíngue maravilhosa. Hey! Vou te dar um tchau. Você não merece não, mas eu vou te dar um tchau porque você tem que assistir a peça do Vitor, tá? Se essa lua fosse minha, aliás, inclusive, que tá aqui em cartaz no Núcleo Experimental, a gente tá aqui no camarim do Núcleo. E que tá aqui só até 10 de julho, que ainda não veio ver, venha, tá? Terças e quartas às 21 horas. Rê, você tem que vir. E chama a Lia também, chama as meninas. Então tá. E aí a gente teve essa ideia. E assim, pra mim o que... Eu fiquei muito surpresa, porque foi a primeira vez que eu tinha ido no Bibi Ferreira. E a recepção das pessoas, assim, as pessoas falavam não só como uma peça bonita que eles tinham visto cantando na chuva, eles tinham visto coisas lindas, mas todo mundo que falava da sua peça tinha um brilhinho nos olhos. E foi isso que me fez ir ver, sabe? Eu fiquei muito curiosa, porque era uma memória emocional, uma memória emotiva. Achei genial. Fico feliz de saber disso. Como você esperava essa... Não esperava. Essa resposta do público? É engraçado, porque a gente meio que trabalha pra isso, mas não espera, né? Não sabe se vem mesmo, como que é. Eu acho que, ao mesmo tempo que nunca num lugar pretencioso, mas era o caminho mais certo, né? Porque ela fala muito sobre o coração, sobre o brilho no olho, sobre isso. Então, o caminho, se alguém gosta realmente, seria gostando dessa forma. Mas não era pensado assim, e não imaginava que fosse tomar a proporção que tomou e acessar as pessoas tanto assim nesse lugar. Até porque eu acredito muito que poesia, assim, arte como um todo, você tem que estar aberto pra se tocar, por mais incrível que ela seja, né? A gente tem que estar
É óbvio que isso se rompe às vezes. Você Sim. escuta alguém cantando e você não tava preparado. Mas era o que eu pra ia aquilo. falar agora. Sim, se você tá passando pelo racional da linguagem É. direta. Mas a música, ela tem uma coisa que é uma ferramenta que os grandes líderes e os grandes ditadores também sempre usaram. A música, ela penetra no indivíduo sem pedir licença, entendeu? Então, por exemplo, a mágica do canto é você fazer um ar de dentro de você vibrar e entrar no corpo do outro, né? Então tem uma coisa muito mágica e de invasão mesmo, de tomar conta. Sim. Então eu acho que isso tem Tem os dois- uma parte do... Os dois lados, né, da Sim. moeda, assim. E não sei, eu acho que é isso, na real. Eu acho que as pessoas se abriram ou então se permitiram ser invadidos por esse brilho no olho, essa coisa, e de algum jeito conseguiram ouvir a mensagem na semente, assim, da peça. Falava sobre esse brilho no olho, acho que tem isso também, né, você falou no prêmio. Lá era toda a classe, né, e o Cargas fala sobre fazer arte no Brasil, éramos todos brasileiros fazendo arte, passando por tudo que nós estamos passando, sem perder o brilho no olho. Eu acho que isso tem muito a ver. Acho que conversava de uma certa forma ainda comigo, sempre toda vez que eu faço essa peça, que nem esse final de semana a gente vai fazer. Tava estudando o texto ontem e eu leio e eu falo, eu preciso continuar falando isso, porque eu quero. Sim, né, é importante. ainda A gente quer ouvir, por favor. Sim. E como surgiu o Se Essa Lua Fosse Minha? Porque eu achei que foi até rápida a inspiração de um pro outro. Então, na verdade, Se Essa Lua, ele tá na minha cabeça há muito tempo, desde a escola, assim. Tem um monte de coisa ali dentro, gente. Tem. Eu já tô vendo, já tô vendo. Eu queria ser rápido pra conseguir montar, e como eu sou rápido pra ter ideia, assim, que às vezes Ai, vem que legal. e eu não, né, não... Uhum. Mas o Se Essa Lua, eu sempre fui muito fã de cultura popular. O Cargas fala um pouco disso, né, de forma regional, mas eu sempre fui muito fã de cantiga, de folclore mesmo, sempre gostei muito. E desde que eu era criança, eu sempre gostava muito das brincadeiras de roda, de das É uma cantiguinhas. pena que as crianças não têm mais hoje, né? Elas não sabem mais brincar. Então, e ó, pra você ver que legal. E aí eu sempre quis construir uma história que explicasse o porquê a gente acredita nessas coisas. Quem Ai, já tô curiosa. Quem é o Curupira? Quem é a Yara, a sereia? Quem é o Boto cor-de-rosa? Por que a gente acha que o Boto é porque ele é rosa, primeiro de tudo. Porque ele foi parar no mar, porque o filho dele tá na terra. Entender esse universo e também, ao mesmo tempo, entender por que só chuva é casamento de viúva. Por que chuva só é casamento espanhol. Eu sei que isso não tem uma explicação, mas eu falei, Mas eu posso você criar, vai dar uma hoje. Posso criar. Então eu sempre tive isso, comecei a desenvolver isso no segundo colegial, não sei, comecei a rascunhar uma ideia e na cabeça sempre pensando, um dia eu vou fazer uma coisa assim. E quando eu vim pra São Paulo, comecei a dar aula numa escola, no primeiro estágio, que é uma escola lá no Tatuapé, e eu dava aula pra crianças, eu queria lembrar o nome dela, Valentina. Eu dava aula pra uma turminha. Valentina. Uma turminha de crianças pequenas. E aí um dia eu cheguei na turma, na hora do aquecimento, assim, na rodinha, e comecei, borboletinha. Cri, cri. Eu sei o que é isso. Já fiz ópera pra criança. Entendeu? Tá. E aí Você quando você entende. começa. Eles não sabem. Eles ficam assim. E aí eu falei, não, então tá bom, então vai, pirulito que ba. Não. E aí nesse Eu dia... sou pobre de. Eu sou pobre. de Cri, peça, cri. tem. Eles não sabem cantar. E aí nesse dia em diante eu falei, lembra da conversa do quero fazer uma história que viaje Brasil? Eu ainda não sei o que ela vai falar, mas ela vai né? Eu pensei, a próxima peça que eu escrever, a mensagem dela vai ser dada através das cantigas de roda, porque isso está sendo perdido. Que lindo! Né? Sim. Provérbios, ditados, essas coisas assim. E aí guardei a mensagem do Se Essa Lua, vai bem além, assim, ela fala muito sobre amor, sobre o ódio ensinado, sobre preconceito, né? Ele conta uma história sobre uma terra que foi encontrada pelo pessoal de Terra... A sinopse da peça. O pessoal sai de Terra Rosa, que é uma província fictícia da Espanha, e vem pro Brasil, sai no mar para encontrar uma nova terra. E eles encontram essa terra, que dão o nome de Porto Leste, comemoram, né? E aí passam 10 dias nessa terra, um pessoal sai lá de um fundo e fala, ei, vocês descobriram o quê? A gente já tá mora aqui aqui há muito tempo. E aí eles ficam numa guerra fria, decidem que pra ninguém matar ninguém, eles vão traçar uma linha. E as culturas não se cruzam.
E essa é a história, existe um lado rosa e um lado azul. Um lado só usa rosa, um lado só usa azul. E eles... ninguém pode passar pra um lado ou pro outro. E aí o Iago e a Leila se apaixonam, e cada um é de um lado. E... enfim, aí tudo se desenvolve, tem que vir assistir. Acontecer, o amor tem que ganhar. Exatamente. E a história fala mais sobre isso, sobre a superação desse preconceito, a superação, como o amor supera sempre isso. O amor supera, gente. Parece piegas, mas o amor Mas supera. E tem muita coisa assim que as pessoas vêm e falam, nossa, é o universo de Shakespeare inteirinho. Que é isso, é a história do universo. Vai ser sempre isso. Vai ser sempre isso. Exato! Esses dias eu tava conversando com um pesquisador que é amigo meu, que mora na França agora, mas ele já morou em um monte de lugar no mundo. E ele tava falando que ele foi num mosteiro pesquisar sobre a música medieval francesa, e ele achou o diário de uma freira. E no diário da freira... ela falava que ela tinha dor nas costas, que as amigas não entendiam porque a dor dela era maior, que não sei quem fez, não sei quem. Ou seja, era uma velhinha de qualquer cidade, de qualquer lugar, fazendo fofoca, reclamando das dores. Você tá entendendo? Ou seja, o mundo evoluiu, a tecnologia evoluiu, a gente já mandou a gente pra lua, a gente já tá passando acelerador de partículas, daqui a pouco vai fazer teletransporte, mas os dilemas do ser humano... a gente vai continuar inventando a roda, né? A gente vai continuar inventando a roda e vai continuar se matando de amor por amor e todas as coisas, né? Eu acho que... outro dia eu falei aqui até no ensaio uma vez. Todas as histórias que tinham pra acontecer, elas já foram contadas. A gente já viveu, na verdade. Agora cada poeta, cada artista vai traduzindo a sua maneira. Vai recontando de uma outra do seu jeito, com a sua linguagem, com as suas palavras, com a sua voz. E é isso que vai fazendo da gente... comunicadores e tradutores disso mesmo, mas todas as histórias no fundo são as nossas, são as mesmas. Porque se você pensar, cada ser humano ele abre um mini universo, né? E cada pessoa ela vê a história de um jeito diferente, então não tem problema de ser... como tem gente que fala, é clichê. Não, o clichê ele tá ali, mas ele tá mostrando mais uma... Exatamente, mais uma faceta daquele ser humaninho e tem milhares, bilhões por aí pra poder a gente mostrar também. Com certeza. Que legal, eu tô muito animada, gente. Já tô aqui, ó, infiltrada nos bastidores. Eu tô muito animada pra festa que vai começar. Agora, vamos falar um pouquinho o que você espera... É verdade. Continuam as histórias, mudam os cenários. É exatamente isso. Às vezes nem os personagens mudam. Só o cenário. Pois é. O que você pensa mais pra frente agora? Porque assim, eu sinto que você, não sei se você percebeu ou se você já pensou nisso, mas você abriu um caminho e eu tenho certeza que muita gente vai começar a dar vazão à própria imaginação, a querer produzir. Eu acho que a gente vai ter uma leva. Então, quais são os seus planos, assim? O que você pensa? Continuar. Fazer exatamente assim, fazendo tudo. Assim, óbvio que eu penso, um dos planos eu acho que tem que ser, preciso pensar nisso, e todos precisamos, na verdade. É como ampliar cada vez mais isso, né? Eu já fazia tudo que eu tô fazendo aqui, que eu faço aqui, eu fazia em Jacutinga, uma cidade com 20 mil habitantes, fazia com crianças, com alunos, enfim, e tô fazendo aqui a mesma coisa, numa proporção maior. E pensar sempre como a gente consegue ampliar isso. Não sei como, vamos descobrir. Pra levar arte, pra levar o amor, né? Pra cada vez mais gente. Vá se propagando, né? Que é a nossa missão. Mas eu acho que isso, acho que pensar sempre maneiras de conseguir ampliar isso, de acessar pessoas que não têm acesso a isso. Eu tenho muito medo de, às vezes, como artista, porque como artista a gente tem, às vezes, tendência a isso, a chover no molhado. Falar de arte pra artista. Sim, aí fica uma coisa que não é elitista, mas ela fica com uma linguagem ela se agrega, porque eu tenho acesso a você, que é a atriz, que a gente se conhece, a gente acessa, seja por uma divulgação, seja porque é amigo, eu te convido, mas eu não... É que nem eu falo, a gente tá fazendo um resgate à cultura popular brasileira. E o povo mesmo do Brasil não vai assistir. Né? Como que a gente pode mudar isso, né? Eu acho que aí entra muitas coisas. Entra um leite de incentivo. Sim, e tem um medo também das pessoas de se permitirem coisas novas, né? Tipo assim, como assim eu fui no teatro eu já virei, como eu falo, esquerdista. Tem muita coisa. Tem todo um... mas eu acho que é isso. Acho que tá muito ligado com pensar em maneiras de ampliar isso, de como continuar isso. E é isso. Acho que agora meio que assumir esse negócio também de escrever, de tocar as duas. Porque é doido, né? Quando a gente
eu não sei se você já fez duas coisas. Assim, se você, por exemplo, pensar, acho que você deve ter carreira de ópera, carreira de teatro. Quando o Cargas aconteceu, por exemplo, por um minuto eu parei e falei, será que não deu só escrever então? Será que não deu ficar na minha aqui só escrevendo? Mas aí eu paro e falo, não, mas não é isso que me faz feliz. Eu comecei a escrever pra poder atuar. E por que a gente tem que se E por que que a gente limitar, tem que né? se limitar? Eu não gosto, eu não gosto. Exatamente. E aí... Pode me chamar de megalomaníaca. Não, eu gosto de... Tá certíssimo. Eu acho que a gente... Se tem uma parábola que serve, por exemplo, assim, da Bíblia, se a gente for colocar em termos, assim, de mensagem que já é passada há muitos anos, né? É a coisa de você desenvolver os seus dons. Eu acho que a gente nasceu pra ser o máximo, pra ser aquilo que a gente nasceu pra ser. A gente tem que se desenvolver, tem que ser feliz. Tem que ser feliz. A gente tem que... Não dá pra ficar colocando em caixa, não, você só pode fazer isso, você só pode fazer isso. Eu tive muito feedback de alguns amigos da ópera quando eu fui fazer o Fantasma, de fazer assim, nossa, você vai fazer o Fantasma? Ai, porque é muito diferente, é musical, o tipo da voz. E assim, o Fantasma, eu tive a sorte de ter o personagem lírico do show, né? Então eu não precisei mudar a posição da voz, eu só fui feliz, entendeu? Então não deixar as pessoas te limitarem, isso é muito importante. E não se limitar, que é mais difícil às vezes, né? A gente começa a se podar. Se podando, né? Acho melhor não. O que é que vão pensar? O que é que vão pensar? Acaba com tudo. Né? Olha, tem gente dando... Muito bem. Então, agora... A gente vai pra parte já do finalzinho. Eu vou aproveitar e vou falar de novo do nosso Minuto Consciente, que é, todo chá a gente faz a apresentação de uma instituição ou de algum projeto. Legal. Social. Hoje eu vou falar pra vocês que o Menina Dança agora está vendendo cotas dos quilômetros da BR-126 para você apadrinhar. Então, quem não sabe, é um projeto que cuida de meninas que vivem ao longo da BR-116 e que são aliciadas para prostituição, né? Então, esse projeto, eu adorei. Vocês podem voltar ao vídeo que eu tinha um gatinho aqui passando atrás. Enfim, o Menina Dança, nessa fundação, ele cuida, ele resgata essas meninas, eles ensinam dança, música, teatro, tudo, e tiram elas da rua, né? Mais uma vez. Então... Pior que ela vai ficar com a bunda no YouTube. Eu amo. Então, se vocês quiserem, entrem lá, meninadança.org. Os quilômetros estão sendo pra padrinhar, eu acho que dá, tipo, sei lá, R$80 por mês, uma coisa assim, mas é muito legal. É um projeto que eu conheço uma das fundadoras que mora em Londres, é uma velhinha de quase 90 anos e ela faz com amor. Ela doou o aniversário dela, todo o dinheiro da festa de 90 anos dela, sei lá, 80 anos, ela doou pro Menina Dança. Então vale muito a pena. Então agora a gente vai fazer uma coisa que chama rapidinho. Eu falo a palavra, você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Ai, meu tá Deus bom? do céu. Calma. Vamos lá. Eu escrevo, eu tenho que pensar nas Não. Ó, espontâneo, vamos lá. Tá. Cor. Verde. Lugar. Casa. Sentimento. Amor. Amor. Nossa, eu vou falar uma coisa que eu vou falar que foi a primeira palavra que veio na cabeça, mas eu vou explicar já que as pessoas vão me julgar. Vai. Trabalho. Então explique-se. Não, porque é a primeira coisa. O que você faz com muito amor. O que eu mais amo fazer é trabalhar. Que legal. Futuro. Sonho. Que mensagem você gostaria de deixar pro Brasil de amanhã? Esse Brasil que tá sendo construído daqui a pouquinho. Olha lá, já fala pro olhinho deles. Agora é sério. Meu Deus. Nossa, muita coisa. Não sei. Eu acho que eu diria, né, uma coisa que inclusive a gente diz aqui no espetáculo, que é um homem sem história é uma planta sem raiz. Eu diria que a gente precisa conhecer, eles precisam conhecer tudo que veio antes, se eles quiserem realmente ser o amanhã e construir esse amanhã, né? A gente não... Uma planta sem raiz não existe, né? Uma casa sem alicerce. Então, eu diria pra eles conhecerem, se orgulharem. Se orgulhar, né? Cuidar da nossa história, é muito importante. Se orgulhar tem que usar com cuidado, né? Às vezes não precisa nem se orgulhar, mas conhecer, saber, e se não se orgulhar, querer mudar.
Acho que Ó, a Caru tá dizendo, as respostas Oi, Caru. foram parecidas com a minha. verde. E foi Essa verde, Caru. amor, trabalho. Mentira, a Caru, ela respondia, ela botava um óculos, ela mudava a voz para falar. Cada hora ela falava de um Maravilhosa, jeito. maravilhosa. Ai, gente, eu tô muito contente que eu vim Amei. aqui. Eu estou ansiosíssima com a peça que a gente vai ver agora. Venham. E venham, olha só. Ah. Isso aqui, ó, é um orgulho sim, Achei. e é um presente sim, viu? Vocês estão vivendo uma época muito frutífera, uma época muito sortuda. Venham assistir. Venham, por favor. E a gente vai fazer o brindezinho, eu já bebi quase meu chá todo, que é também. a gente não bebe só chá, a gente bebe glamour. Beijão, tchau, tchau.